Olá, meu nome é Gustavo Zardo, eu sou proponente do projeto Essa Tal Guerra dos Pelados, um projeto que já vem sendo maturado há muito tempo na minha mente, porque desde quando eu assisti uma palestra do professor Nilson César Fraga, professor da Universidade Estadual de Londrina, sobre a Guerra do Contestado, sobre os 100 anos da guerra, eu me senti muito instigado em falar um pouco sobre esse local aonde aconteceu a guerra, a partir da perspectiva estética dos olhos das pessoas que moram na região do Contestado. E traduzir isso em criações artísticas através das artes visuais, do audiovisual, da música, da dança, do teatro. O teatro em especial, principalmente por englobar todas essas linguagens e também porque é minha área de formação. Desse tempo para cá, 2017 para cá, eu vim reunindo alguns textos teóricos sobre a Guerra do Contestado, sobre o profeta João Maria, que é uma figura messiânica que andou pelas terras do Contestado antes da guerra, profetizando diversas coisas, entre elas um conflito que seria inevitável nas terras daqui. Também encontrei relatos de ritualísticas indígenas de algumas das nações que viviam por aqui. Ao todo eram 6: os Caigangue, os Xocleng, os Botocudos, os Guaranis, os Araucanos. E baseado nessas minhas experiências teóricas, nessas minhas leituras, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na visualização estética do que seria a estética do Contestado. Na Guerra do Contestado, tiveram duas forças que lutaram, segundo palavras dos próprios caboclos que aqui moravam. De um lado, os peludo, os ricos, aqueles que tinham a terra, aqueles que tinham o Estado, aqueles que tinham a força bélica da nação brasileira. E do outro lado, os pelado, que viviam da floresta, que viviam da terra, que se instalaram aqui nessa região por uma série de eventos, desde o tropeirismo até a imigração europeia. E eu comecei a refletir sobre qual seria a estética dos pelados. Quando surgiu a oportunidade da Aldir Blanc, em 2021, eu resolvi colocar em prática esse meu estudo que tinha iniciado e propor de fato um processo que culminasse em alguns produtos. Felizmente eu consegui reunir uma equipe de multi-artistas que trabalham com plurilinguagens, o audiovisual, o artesanato, as artes cênicas, a música. E através de diversos diálogos, diversas conversas,
diversas leituras e diversos textos, nós chegamos a algumas conclusões. Capítulo 4. O caráter humano como mentira vital. Examine as pessoas à sua volta e irá ouvi-las falar em termos precisos sobre elas mesmas e seu meio, o que parecerá indicar que elas têm ideias sobre o assunto. Mas comece a analisar essas ideias e irá descobrir que praticamente não refletem de forma alguma a realidade a que parecem se referir. E se você aprofundar mais a sua análise, irá descobrir que não há nem mesmo uma tentativa de ajustar as ideias a essa realidade. Muito pelo contrário. Através dessas teorias, o indivíduo está tentando cortar qualquer visão pessoal da realidade, de sua própria vida, porque a vida é, no princípio, um caos no qual a pessoa se acha perdida. O indivíduo suspeita que seja assim, mas tem um medo de se ver face a face com essa terrível realidade e tenta cobri-la com uma cortina de fantasia onde tudo está claro. Não o preocupa o fato de suas ideias não serem verdadeiras. Ele as usa como trincheira para a defesa de sua existência, como espantalhos para espantar a realidade. Esse texto é de José Ortega y Gasset. Partindo de estímulos teóricos como esse, eu sentei e através dos diálogos que a gente desenvolvia nas inúmeras conversas que tivemos, junto com esses outros artistas, eu elaborei um texto, o primeiro produto dessa experimentação artística. O texto se chama A Ilha dos Pelados, porque inicialmente a ideia era falar sobre o rio que corta a região do Contestado, o Rio do Peixe. Mas, muito brevemente, a gente percebeu que falar do rio seria deixar de lado algumas questões muito importantes. Apesar de toda a formação da civilização cabocla e das nações indígenas que aqui habitavam serem também parte do rio, o rio é apenas um microcosmos. E para a gente expandir um pouco essa experimentação, a gente decidiu acrescentar alguns elementos. E a partir disso surgiu o texto dramatúrgico A Ilha dos Pelados. Um texto que fala sobre uma região que vive em enclave entre as cidades santas de Taquarussu, Caraguatá, Bom Sucesso e Perdizinhas. Todas essas são localidades reais. De tempos em tempos, essa população que vive nesse enclave e vive de forma autossustentável, essa população abre suas fronteiras para a visita de turistas e curiosos. O texto se passa em um dia onde os portais da cidade foram abertos para que tais visitantes pudessem apreciar um ritual muito antigo da cultura popular da ilha. O texto segue com diversas reflexões sobre a morte e a vida. O ritual no qual eu me baseei para escrever o texto se chama serenata. É um ritual real, praticado até os dias de hoje, em especial na comunidade cafusa de José Boatê. Curiosamente, essa comunidade cafusa era uma
tribo indígena Xocleng, e após a guerra, com a diáspora dos caboclos daqui, eles se encontraram nessa região de José Boatê e formaram essa nova comunidade. O ritual em questão se chama, como dito anteriormente, serenata, e consiste em uma aparição de uma figura, muitas vezes representada por uma mulher, mas também pode ser representada por homens. Segue o texto da professora Tânia Welter. A serenata é um evento cênico realizado entre os cafusos de José Boatê desde tempos mais remotos. A comunidade cafusa é um grupo que tem suas origens em dois segmentos da população camponesa, o negro e o índio, e foi uma das populações catarinenses que sofreu as consequências das mudanças ocorridas no final do século XIX e que levaram parcela da população camponesa à guerra no início do século XX. Após ter migrado compulsoriamente durante quase um século e ter residido 45 anos na aldeia indígena Ibirama, a comunidade cafusa foi assentada em 1992 numa propriedade na localidade do Alto Rio Lais, município de José Boatê. O grupo é vinculado historicamente à Igreja Católica, mas há quase uma década, parte do grupo vinculou-se de forma coletiva às igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e Igreja Verdade Presente. Apesar de sua origem, do contato prolongado com grupos indígenas e da presença marcante da religião pentecostal, os cafusos explicitam a presença de João Maria nos discursos e rituais. A serenata possibilita expressar habilidades cênicas de homens e mulheres cafusos e geralmente objetiva divertir o grupo. Para caracterizar os personagens, os cafusos usam recursos como roupas, máscaras, pinturas, mudança do timbre de voz, ou emudecem, de forma a esconder totalmente a própria identidade. Não há número fixo de participantes, podendo ser realizado com apenas uma pessoa. É comum a mudança do sexo na composição dos personagens. Mulheres tímidas, muitas vezes, atuam como homens ou mulheres falantes e atuantes. A serenata ocorre eventualmente como recurso para homenagear alguém, fazer uma surpresa ou como forma de mediação com os santos. Pode-se organizar uma serenata como forma de homenagear uma pessoa ou um grupo que considera estar numa posição social superior, como uma chefia. A serenata pode ser apresentada também em forma de bater surpresa, um outro ritual também muito comum em terras contestadas, e ocorrer em momentos de festa pública. Numa noite fria, ocorreu uma atividade religiosa católica, a novena, seguida de uma grande festividade. Era a festa de São João. Tinha batata, aipim na brasa, chimarrão, muita cantorinha e brincadeiras. Dentre as festividades lúdicas, de repente na multidão surgiu uma figura caracterizada como uma pessoa idosa. Ela apareceu andando de joelhos e carregando uma imagem de Jesus Cristo nas mãos. As crianças pequenas ficaram amedrontadas e começaram a chorar. Os presentes tentavam acalmar as crianças e explicavam que era o profeta João Maria. Afirmavam categóricos: claro que é o profeta João Maria de Agostinho, porque ele usa barba, é velho e leva uma imagem santa. A pessoa que representava o santo chegou em silêncio e percorreu todo o pátio interior do salão. Durante esse trajeto, era impressionante o envolvimento das pessoas nas atividades que interagiam com o personagem, cantando músicas sertanejas ou religiosas, utilizando o dialeto cafuso e ofereciam batatas assadas na brasa para agradá-lo. Mas ele não reagia ou fazia qualquer manifestação, nem de agrado ou de desagrado. Assim como entrou, foi embora, em silêncio e andando de joelhos, apesar do grande envolvimento emocional de mulheres e crianças, sem interrupção, e como se a serenata fizesse parte dela, a festa continuou, com mais música em volta da fogueira, sem nunca ter sido revelado o autor dessa performance. Baseado nesse ritual,
eu criei o próprio ritual da serenata dos pelados. Que se manifesta durante a peça. Nele, é profanado o túmulo de um monge guerreiro, uma associação direta a José Maria, um monge que vivia na região do Contestado e fazia curandeirismos, pregava palavras, lia livros para os caboclos, lia poesia, cantava. E nesse momento, esse túmulo desse monge guerreiro era profanado, sua ossada era tirada, e o ritual consistia na ressuscitação desse monge guerreiro. Os pelados fazem isso de tempos em tempos, quando há algo que anda em desequilíbrio. Não é revelado no texto o que está em desequilíbrio. Mas o ritual se segue. E para ser feito o ritual, é preciso seguir alguns passos. A peça se desenvolve em 4 atos. O ato 1 se chama Revolução. O ato 2 é um ponto de interrogação. O ato 3 se chama Celebração. O ato 4 se chama Coda. Também são 5 personagens que compõem a peça. Mary Shelley, uma escritora. O Hierofante, um andarilho cuidador das chaves e das histórias. Uma cantora, que é uma artista contratada. A cabeça do Adeodato, uma cabeça. E um intruso, que é representado por uma intrusa. Durante a peça é apresentado algumas verdades teóricas sobre a Ilha dos Pelados, escrita pela Mary Shelley, a personagem escritora, e lida pelo Hierofante, que é o cuidador das chaves e das histórias. Em seguida, o Hierofante serve a cabeça do Adeodato. Adeodato, referência ao último líder dos caboclos, que também se chamava Adeodato. O Hierofante serve, quebra a cabeça do Adeodato, tira seus miolos e serve para a população da ilha e para os convidados, a plateia. Em seguida, é iniciado a festa e uma cantora entra em cena. Cantora essa que é assassinada por fotografias. Para a feitura do ritual é necessário usar um corpo de um artista. É estendido o corpo da cantora em uma mesa e o ritual se inicia. E o monge guerreiro é ressuscitado. O monge guerreiro ressuscita na cabeça quebrada da Deodato, que começa uma fala sobre diversos acontecimentos de 1915, um ano muito importante durante a Guerra do Contestado. Ano também muito importante para diversos acontecimentos no mundo, inclusive é o ano em que se estreia o balé A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. E em terras contestadas, durante a Páscoa, o exército brasileiro mata mais de 2.000 homens, mulheres e crianças, violando a terra e violando a vida. Nisso, o monge guerreiro, incorporado na cabeça do Adeodato, anuncia que não há solução, a não ser queimar tudo. Queimar os prédios, queimar as instituições, queimar as memórias, queimar os patuás, queimar os santos, queimar os crucifixos, queimar a casa. E no dia seguinte,
começar uma nova civilização. O hierofante, insatisfeito com essa posição do monge guerreiro, entra em surto. Porque nisso, as histórias dele e as chaves dele também precisariam ser queimadas. Mary Shelley, uma escritora muito inteligente, cansada das manifestações do hierofante, toma ele, coloca no caixão junto com o artista e prega o caixão. É jogado gasolina em uma montanha de madeira que é colocado junto do caixão, gasolina cênica, e arriscado um fósforo. Nesse momento em que o fósforo vai queimando, as luzes se apagam até o final do fósforo ser queimado. O meu objetivo inicial era queimar o teatro, queimar os atores e queimar os espectadores. Claro, essa é uma possibilidade completamente inverossímil, porque não somos assassinos e nem incendiários. Desse texto, continuou-se o processo para a descoberta de novas camadas, e uma delas foi desenvolvida pelos artesãos João Paulo Almeida e Efigênia Loeff, que criaram objetos cênicos baseados em madeira para compor a cena, para compor os cenários, para compor os personagens, para compor a vida dessa ilha. A madeira é a principal matéria-prima da nossa região, usada inesgotavelmente pelas empresas para a produção de portas, para a produção de puxadores, para a produção de inúmeros materiais que vão todos para exportação. Madeira essa que já não é mais madeira nativa, é tudo pinos e eucalipto. Todas as madeiras que foram compostas, os objetos de cena, eu chamo objetos de cena, porém eles são mais como artesanatos individuais, um outro produto dessa experimentação. Essas madeiras foram encontradas em rios da região, já talhadas por muito tempo pelo rio, pelo vento, pela chuva, e compuseram grandes obras de arte feitas pela natureza com pouquíssima interferência de mãos humanas. Interferência somente suficiente para que aquele objeto possa caber e compor a cena. Outro produto que nasceu dessa experimentação foi uma música composta pelo músico Christian Belo Bittencourt, que, baseado em todas as nossas discussões, tanto da parte teórica quanto da parte histórica, mas principalmente da parte estética, compôs essa canção. E por fim, e não menos importante, os artistas que trabalham com audiovisual
Elias Lisboa, Deiviane Velho e Vinícius Christian compuseram imagens que dialogavam com o texto, com a estética, com o cenário, com a música, criando mais um produto dessa experimentação que vocês podem ver enquanto a minha fala se segue. Durante anos imaginei o espetáculo que terminava com um incêndio. Conhecia perfeitamente todas as cenas, modificava mentalmente a ordem, limiava os detalhes e ficava feliz imaginando o grande e inevitável fogo final. Mas o incêndio não podia ser um artifício cenográfico, tinha que ser um fogo de verdade, um susto real. Por isso, era um espetáculo impossível. Eu não podia correr o risco de botar fogo no teatro e nas pessoas que estavam ali dentro. Mas o projeto já estava cravado na minha mente. E para exorcizá-lo fiz algumas anotações. O final vai ser o vermelho das labaredas, o início em preto e branco. O espetáculo começa com um linchamento. Um pobre homem preto está circundado pelos cândidos brancos e capuzes imaculados de um grupo de Ku Klux Klan. Eles o maltratam, molestam com suas tochas e o enforcam. Rapidamente desaparece. A vítima está pendurada no ramo. Silêncio e solidão. Um cadáver negro como tantos outros. Um fato de crônica. Da crônica, a lenda. Por sorte, a corda do enforcado arrebenta, o morto cai duro no chão. Pequenos sintomas revelam que ainda está vivo. Muito lentamente ele volta a si, cena grotesca. Ele acha que está no além. É o inferno, é o paraíso? Quem vai chegar? O guardião do portal celestial ou Satanás? Porque o lado de lá parece tanto com o lado de cá. O pobre negro explica para si mesmo o que aconteceu. Fui enforcado, morri e ressuscitei como Jesus. Ele se dá conta de algo muito evidente, é o pobre Cristo, tal e qual o branco, que também ressuscitou. Agradece ao Pai, perdoa os assassinos e começa a caminhar pelas ruas do mundo. As primeiras pessoas que o pobre negro encontra são os moradores de uma casa de repouso para idosos, todos brancos e todas brancas. Ele se apresenta: sou o Jesus que veio pela segunda vez, sou o Cristo negro, amo todos vocês, não tenham medo. O outro Cristo branco já anunciava que eu retornaria e aqui estou. Ele conta a história de quando o Cristo branco libertou os escravos e fez com que atravessassem um mar vermelho de sangue, no qual permaneceram os inimigos incólumes dos medonhos capuzes e dos amplos mantos, com seus cavalos e seus fuzis. Depois de um primeiro momento de espanto, os moradores da casa de repouso combinam entre si: vamos levar a sério aqueles escravos dementes. Eles querem se divertir, não por maldade, mas para driblar o tédio. Os idosos fingem sentir respeito e veneração. Pedem que faça milagres, e eles faz, pois eles facilitam recitando. Começa uma roda viva de truques. O cego vê. A paralisada anda. A virgem, que não conheceu nenhum homem, tira a roupa, atiçando novamente desejos e rivalidade. Os velhos se exercitam nas técnicas de ilusionismo. Uma mulher fica suspensa no ar, um decapitado encontra a própria cabeça nas costas. A água se transforma em vinho, uma árvore seca de uma hora para outra. Os hóspedes da casa de repouso encenam os prodígios que levam o pobre negro a acreditar que é o Salvador ressuscitado. Ele acha que é o protagonista da história, enquanto é seu ridicularizado espectador. Os atores, na verdade, são espectadores que se divertem, mas até certo ponto. O espetáculo da arte mágica é entremeado pelos grandes discursos do Cristo negro. Repete fragmentos distorcidos do Velho e do Novo Testamento. Às vezes ele fala como um herético, o seguidor de um evangelho ainda não educado. O pobre negro é bobo e ignorante, mas muito bonito. Os velhos, machos e fêmeas zombam dele, mas também se rendem ao seu fascínio. Quem engana quem? Quem trama a armadilha nesse mundo de enganos? O enredo começa a se desfazer. Em seguida, 3 finais, um depois do outro. O pobre negro obriga os hóspedes da casa de repouso a se ajoelhar e se confessar, a resmungar um por um o ato mais infame cometido durante a própria vida. Os idosos obedecem, obrigados pelo próprio jogo. Ridículos, pávidos, odiosos a si mesmos. Consternação. Um deles morre de infarto. Ao centro, o corpo no caixão. Os velhos incitam o filho do negro a penetrar nas trevas e trazer Lázaro de volta à vida. Que entre no caixão, que abrace o cadáver e que lhe infunda o calor e o sopro vital.
O Cristo negro se deita sobre o gélido corpo, beija seus lábios, aperta-o, sacode-o, torna-se frenético e dá um grito, e depois outro, e mais um ainda, enquanto os velhos pregam a tampa do caixão e o sepultam no bafo de incipiente putrefação. Correm, com o féretro, no fundo da cena, e o depositam sobre uma pilha de madeira, derramam gasolina e acendem um fósforo. Corre geral para que cada um se tranque a chave no próprio quarto. Logo ali, atrás das costas dos espectadores, escuridão. Uma tocha avança. Está na mão do pobre negro, chamuscado e lívido. Ele põe fogo em tudo. O teatro queima completamente. Ele é o único a ir embora em paz. Esse texto é do livro Queimar a Casa, de Eugênio Barba. E imediatamente quando eu coloquei as mãos nesse texto, eu vi os paralelos entre a Ilha dos Pelados e a necessidade de queimar a casa. Espero que todos esses produtos que surgiram dessa breve experimentação possam, de alguma maneira, falar sobre o que queremos dizer aqui em Terras Contestadas. E sim, esse processo vai continuar até que seja possível queimar o contestado. Funcionou? Você sentiu dificuldade? Foi uma imersão, de verdade. E quando eu estava no processo de sentar e entrar no chão, a forma como eu comecei a observar a árvore e o intruso, eles têm dois lugares muito diferentes. Assim, quando eu fui para o outro lugar, o movimento do corpo, essa consciência do corpo, ela permanece, mas já não é verdade. O intruso, ele for para um outro lugar, ele invade o lugar. Pelo menos foi a forma como ele passou por mim. E teu corpo modificou. Isso, a árvore, ela se aprofunda, ela cria raízes, ela demora para conseguir sair dali, os movimentos são muito pesados para sair, para brotar do chão. O intruso, ele é uma coisa tipo. Ele tem sede de mil, ele tem sede, ele domina o espaço. Quando ele conseguiu encontrar a mesa, foi tipo: isso aqui é meu, não é um lugar da árvore, de tipo, ela faz parte. Essa sala é ela. O intruso, ele tá no lugar onde é dele, onde as coisas são dele, onde ele traz um pouco de violência, sabe? Ele é violento, no sentido de que as raízes dele não são dele, ele se apossa, ele toma as coisas para ele, e são dele, sabe? Ele se fecha, a árvore ela expande, e o intruso ele abarca para ele, é dele, ele abarca para ele. São dois lugares muito opostos, extremamente opostos, mas é uma imersão. Eu gostei. De verdade, é uma imersão, são dois lugares que te levam para as profundezas. Eu acho que você é dos dois personagens. Eu gosto. Gosto desses dois lugares distintos. E gosto quando você propõe no teu corpo esses dois lugares distintos. O intruso tem som. A árvore não. A árvore não tem som. Já imaginei você, porque a ideia. Você já viu aquelas amarrações de Shibari, que a galera usa meio para prazer e tal, que é amarração do corpo e deixa suspenso, assim. Meio eu não queria usar procura no X-Video mesmo, na moral. Procura no X-Video lá, Shibari, porque tem. Tirando a parte do pornô,